Oi, tudo bom? Oi, galera, tudo bem? Hoje vamos continuar mais uma vez a saga dos amigurumis de Inuyasha. Já fizemos dois tutoriais, o primeiro foi da Kagome e o segundo foi do próprio Inuyasha, e agora nós faremos o Sesshomaru, que é o irmão do Inuyasha. Dos três, ele é o personagem mais complexo, tem muita quantidade de material, então eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês conferirem no box de descrição. E antes da gente começar a crochetar o Sesshomaru, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos tutoriais. Inclusive, deixe aqui embaixo se você quer que eu traga mais personagens de Inuyasha também para a gente continuar ainda mais a coleção. E não se esqueça de curtir o vídeo e de hypar bastante para que esse vídeo alcance mais pessoas que amam crochetar e amam Inuyasha. Então é isso, eu não vou mais me prolongar, vamos aprender a crochetar o Sesshomaru. Vamos começar com o fio preto, fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Na carreira 2, vamos trabalhar em BLO, pegando apenas a alça de trás do ponto. Então, faça 2 pontos baixos, um aumento, repita por 2 vezes e terminaremos com 8 pontos no final. Toda vez que fizermos a troca de cor, basta apenas cortar o fio e dar um pequeno nó. Faça da carreira 3 até a carreira 5, 8 pontos baixos cada uma. Serão 3 carreiras retas. Vou fazer todas as minhas carreiras aqui e depois a gente volta para continuar a fazer o corpo. Feita todas as minhas carreiras, lembrando que são 2 perninhas, então repita o mesmo processo. Na primeira, corte o fio e arremate, conforme estou mostrando, e na segunda, não corte o fio, porque vamos continuar a fazer o corpo. Nessa segunda perna, faça um ponto baixo e uma corrente. Agora, pegue a primeira perna e prenda ela com um ponto baixo. Faça mais 7 pontos baixos nessa primeira perna. Na correntinha do meio, faça um ponto baixo. E agora continue fazendo mais 8 pontos baixos na segunda perna.
E para terminar, faça um ponto baixo na correntinha novamente. Terminamos essa carreira com 18 pontos. Agora, na carreira 7 e 8, faremos 18 pontos em cada uma. Serão 2 carreiras. Troque para o fio amarelo e trabalhe em BLO na carreira 9. Faça 7 pontos baixos, uma diminuição, repita por 2 vezes e terminaremos com 16 pontos. Para fazer diminuição em carreira de BLO, eu recomendo pular um ponto, tá? Assim fica fácil para fazer. Troque para o fio preto e na carreira 10 faça 16 pontos baixos em BLO. Na carreira 11, faça 6 pontos baixos, uma diminuição, repita por 2 vezes e ficaremos com 14 pontos no final. Na carreira 12, troque novamente para o fio branco e faça em BLO 5 pontos baixos, uma diminuição, repita por 2 vezes e terminaremos com 12 pontos. Na carreira 13, faça 6 pontos baixos com o fio branco. Agora troque para o fio bege e faça
2 pontos baixos. Troque para o fio branco e termine fazendo 4 pontos baixos. Vamos começar a cabeça apenas com fio bege. Na carreira 14, faça 12 aumentos em FLO, pegando apenas a alça da frente do ponto, conforme eu estou mostrando para vocês. Terminaremos essa carreira com 24 pontos. Na carreira 15, faça 3 pontos baixos, um aumento, repita por 6 vezes e terminaremos com 30 pontos. Na carreira 16, faça 4 pontos baixos, um aumento, repita novamente por 6 vezes e terminaremos com 36 pontos. Agora vamos repetir os 36 pontos da carreira 17 até a carreira 24, tá bom? Serão 8 carreiras retas. Como são muitas carreiras, eu vou fazer as minhas aqui e depois a gente volta para terminar a cabeça. Fiz todas as minhas carreiras e também já coloquei os olhos entre a carreira 19 e 20 com mais ou menos 5 pontos de espaço. Na carreira 25, vamos fazer 4 pontos baixos, uma diminuição e vamos repetir por 6 vezes e voltaremos a ter 30 pontos.
Carreira 26, faça 3 pontos baixos, uma diminuição, repita por 6 vezes e terminaremos com 24 pontos. Carreira 27, vamos continuar as diminuições. Faça 2 pontos baixos, uma diminuição, repita por 6 vezes e terminaremos com 18 pontos. Agora vamos dar uma pequena pausa para colocar enchimento. Se você não colocou um enchimento no corpinho, esse é o momento de colocar o enchimento no corpinho e na cabeça. Carreira 28, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Repita por 6 vezes e terminaremos com 12 pontos. E para terminar, na carreira 29, faça apenas 4 diminuições. Feito isso, agora pode cortar o fio e arrematar. Se você achar necessário colocar um pouquinho mais de enchimento, igual eu tô colocando, esse é o momento. Já vamos fazer o bordado dos olhos do Sesshomaru. Com o fio amarelo um pouco mais forte do que usamos no corpinho, borde as laterais dos olhos.
Com fio rosa, borde acima dos olhos, fazendo um delineado. E também borde as linhas que ele tem na bochecha. Bordado pronto, agora vamos crochetar o cabelo. Com fio branco, faça 6 pontos baixos no anel mágico. Na carreira 2, faça 6 aumentos. Ficarão 12 pontos no final. Na carreira 3, faça um ponto baixo e um aumento. Repita por 6 vezes e terminaremos com 18 pontos. Agora vamos começar a fazer as mechas do cabelo. Faça 23 correntes. Vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 20 meio ponto alto. Para terminar, vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto da base. E a primeira mecha fica assim. Precisamos fazer 8 mechas dessa. Como já fizemos uma, agora repita e faça mais 7, tá bom?
Eu vou fazer as minhas aqui e depois a gente volta para continuar o cabelo. Fiz todas as minhas 8 mechas, fica desse jeito aqui. E agora vamos fazer a franja do cabelo. Faça 10 correntes. Volte fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7,5 ponto alto. Nessa mecha, pule um ponto da base e prenda o ponto baixíssimo no próximo. Faça 8 correntes. Volte fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 5,5 ponto alto. Prenda com um ponto baixíssimo no próximo ponto da base. Agora, faremos novamente a mecha de 8 correntes. Volte fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5,5 ponto alto. Nessa mecha, pule um ponto da base e faça um ponto baixíssimo no próximo. Precisamos de 2 mechas dessa de 8 correntes, tá bom? Fizemos a primeira, vamos fazer a segunda pulando um ponto da base. E as 2 mechas ficam assim. Agora vamos repetir mais uma mecha de 8 correntes, porém essa você não vai pular ponto. Volte fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5,5 ponto alto. Prenda com um ponto baixíssimo no próximo ponto da base. Prontinho! Agora vamos repetir a mecha de 10 correntes. Faça 10 correntes. E volte fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7,5 ponto alto.
Pule um ponto da base e prenda no próximo com um ponto baixíssimo. Agora pode cortar o fio e arrematar. Vamos fazer as orelhas. Com o fio bege, faça 5 pontos baixos no anel mágico. Puxe o fio do anel mágico e arremate. Como eu vou colar, eu vou apenas dar um nó. Mas se você gosta de costurar, corte o fio longo para costurar. Lembrando que são 2 orelhas, então faça as 2 do mesmo jeito. Cole ou costure as orelhas 4 pontos após os olhos. Vocês sempre me perguntam se colar as orelhas não soltam, e comigo nunca soltaram. Eu tenho vários amigurumis pendurados das minhas bolsas. Eu ando bastante com eles na rua e nunca soltou, tá? Para colar o cabelo é bem simples, então eu vou deixar o vídeo um pouquinho acelerado para vocês verem como que eu faço a colagem. Primeiro, eu alfineto o centro do anel mágico do cabelo no centro do anel mágico da cabeça. E aí eu ajeito as franjas primeiro e depois, por último, eu colo todas as outras mechas na parte de trás da cabeça. Vamos crochetar os braços. Com o fio bege, faça 6 pontos baixos no anel mágico. Agora faremos da carreira 2 até a carreira 5, 6 pontos baixos em cada uma. Serão 4 carreiras de 6 pontos baixos cada. Novamente, como são muitas carreiras, vou fazer todas as minhas aqui e depois a gente volta.
em todas as carreiras do braço. Agora vamos fechar. Dobre ao meio e faça 3 pontos baixos. Corte o fio longo porque iremos costurar. Lembrando que, como são 2 braços, repita todo o processo novamente para fazer o segundo braço, ok? E para costurar os bracinhos, posicione os braços com alfinete na lateral do corpo e costure entre as carreiras 12 e 13. Com o fio cinza, borde entre as carreiras 11 e 12 do corpo. Faça 2 linhas na horizontal. Com o fio cinza, faça 8 correntes. Essas 8 correntes servirão como a ombreira que ele tem no braço esquerdo. Corte o fio e arremate dando um nó em cada lado da corrente. Com as correntes prontas, passe um pouco da cola de silicone e cole em cima do braço esquerdo, próximo do bordado que fizemos. Vamos fazer a armadura com fio preto, faça 21 correntinhas, conforme eu estou mostrando. Vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Fizemos a primeira pecinha. Agora repita mais 3 vezes, porque precisamos de 4 ondinhas dessa, tá bom? Então, repita novamente: um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Como eu já fiz 2, agora vou repetir para fazer mais 2.
Terminada de fazer as 4 ondas, corte o fio longo, porque iremos colar e costurar no corpo. Vou passar um pouquinho de cola para não soltar e vou colar uma ondinha na frente, 2 nas laterais e uma na parte de trás. E para fechar, costure as pontas. Vamos crochetar a faixa roxa. Com o fio roxo, faça 3 correntes. Volte fazendo 2 pontos baixos. Troque para o fio amarelo, faça uma corrente, vire e faça 2 pontos baixos. Vamos trabalhar com o fio amarelo da carreira 2 até a carreira 4, ok? Então, faça sempre uma corrente, vire, faça 2 pontos baixos. Faça 3 carreiras com o fio amarelo. Corte o fio longo para a costura e arremate as pontas. Costure a faixa nas alças dos pontos da carreira amarela do corpo. Vamos fazer o laço. Com o fio amarelo, faça 6 correntes. Volte fazendo um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto baixíssimo, um meio ponto alto e um ponto baixo. Pode cortar o fio e arrematar. Corte um pedaço do fio roxo e enrole no meio do laço. Role o laço por cima da faixa.
Por último, vamos fazer o detalhe do kimono. Comece com o fio vermelho, fazendo 4 correntes. Volte fazendo 3 pontos baixos. Agora repita na carreira 2 e 3, uma corrente, vire e faça 3 pontos baixos. Troque para o fio branco e continue fazendo uma corrente, vire e 3 pontos baixos. Você deve fazer 3 carreiras com o fio branco, da carreira 4 até a 6. Corte o fio e arremate. Lembrando que são 2 peças dessa, então repita todo o processo para fazer a outra peça. E vamos colocar essas peças debaixo dos braços. Coloque um pouquinho de cola de silicone e aplique debaixo do braço do Sesshomaru. Para fazer a pluma branca que ele tem, eu utilizei essa lã Angel da Kit com a agulha 2 milímetros mesmo, tá bom? Esse fio é maravilhoso, super fofinho. E nessa parte nós não temos medida certa. Você precisa fazer a quantidade necessária de correntes. Eu fiz algumas correntes e medi no meu bonequinho. Vi que não era a quantidade que eu queria e fiz mais algumas. Então, nesse caso, você vai fazer de acordo com o tamanho do seu boneco. E não se esqueça de fazer um nó em cada ponta para essa correntinha não soltar depois. Para aplicar essa corrente peluda, basta colocar um pouquinho de cola em cima do braço direito e colar a correntinha. Eu tinha me esquecido de bordar as sobrancelhas do Sesshomaru, então eu tô bordando agora com um fio preto bem fininho. E para terminar por completo, vamos pintar a lua que ele tem na testa. Eu usei essa tinta de tecido na cor violeta e o pincel número 0 de unha. E agora não tem muito segredo, é só ir pintando com calma a lua na testa do Sesshomaru. Se você não se sentir muito confiante de usar a tinta direto no amigurumi, você pode utilizar as canetas fantasmas, que são aquelas que apagam com fonte de calor antes da pintura.
E o Sesshomaru ficou assim no final, extremamente fofinho. Terminamos de crochetar o Sesshomaru. Me conta aqui embaixo se você gostou, se você já fez. Me marca lá no Instagram também se você já fez o seu Sesshomaru, o seu Kagome ou o seu Inuyasha. E não se esqueça de me contar aqui embaixo se você quer que eu traga mais personagens de Inuyasha pra gente continuar a coleção, né? Vai que. Então é isso, um grande beijo e até o próximo tutorial. Tchau!